Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 29 de outubro. Nós estamos na 30ª semana do Tempo Comum, já caminhando para o final deste que é o maior tempo no calendário litúrgico da nossa igreja. Hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Dizia Jesus: a que se assemelha o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? É semelhante a uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, em cujos ramos as aves do céu vieram fazer ninhos. Disse ainda: com que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos o Evangelho de hoje, uma passagem conhecida, não é? Por todos nós. Com que hei de comparar o reino dos céus, o reino de Deus? É semelhante a um grão de mostarda. Você conhece um grão de mostarda? Você já viu mais ou menos? Depois, se você não conhece, pesquisa aí na internet o que é o tamanho de um grão de mostarda. Por isso Jesus se vale, né, desse exemplo, dessa semente, uma semente tão minúscula, tão pequenininha, e quando germina e cresce, se torna uma árvore tão grandiosa. Ele se utiliza desse exemplo para explicar como acontece no reino de Deus. E na nossa vida, quando nós nos propomos fazer a vontade de Deus, nos recordemos que nunca, em momento algum, somos nós que fazemos. Então, quando nós nos propomos a viver as coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, e dá tudo certo, sabe? As coisas vão se encaixando e a gente vai se envolvendo e se doando e vai crescendo cada vez mais aquilo que nos propomos fazer. Nunca é mérito nosso, não. Sempre foi Deus. É Deus no cuidado, no controle de tudo, sempre. Para uma semente morrer, germinar, crescer, produzir frutos, depende de estações, depende de clima. Tem a mão humana, assim, em algumas situações, adubando, preparando tudo, mas se o ser humano não interferir, também Deus, a natureza vai dar um jeito de fazer com que aquela semente produza frutos. Então, sim, em algumas situações o ser humano interfere, né? Mas, de modo geral, sem interferência humana é muito melhor. Aquilo que vem de Deus é natural, da natureza é muito melhor, né? Então, nunca é mérito do ser humano, sempre é de Deus. Que nós entendamos isso, principalmente quando formos chamados para anunciar o reino de Deus, para falar o reino de Deus, e achar que nós não somos nada, somos pequenos demais. É dos pequenos que o Senhor se vale. É justamente daqueles que se acham pequenos que o Senhor se vale. Eu sempre uso o exemplo, quando era seminarista que fazia missão. Já fiz missão em lugares em que, quando a gente vai em missão na casa de alguém, a gente pega a palavra de Deus, lê, como eu li aqui com vocês, e fala, né, daquela mensagem que foi lida. E aí cada um ali partilha aquilo que entendeu daquela mensagem. E eu já vi pessoas que têm até a 3ª série, até a 4ª série, falando da palavra de Deus. Às vezes a pessoa não sabe nem ler, e falando com uma propriedade, com uma sabedoria daquela palavra, explicando tão bem a palavra, muito melhor do que muitos de nós, padres que estudamos tantos anos
para fazer isso? Como explicar isso? Deus falando através daquela pessoa, na simplicidade, sem estudo, né? Falando com tanta sabedoria de Deus, do reino de Deus, muitas vezes porque fala a partir da sua vida, né? Do que vive, da sua entrega, da sua experiência, da sua intimidade com Deus. Então, meus queridos, o reino de Deus é isso, de algo tão pequeno, Deus torna grandioso. Jamais se sinta pequeno diante do chamado que Deus te faz, porque ainda que sejamos, Deus vai agir e Ele vai fazer com que o reino dele, a vontade dele cresça, se multiplique, dê muitos frutos, muitos sejam alcançados, e tudo aquilo que vai acontecer não é mérito nosso, é o Senhor fazendo a sua obra acontecer. Nos recordemos sempre disso, porque muitos de nós, muitas vezes, têm se colocado num lugar que é de Deus. O ser humano, nos dias de hoje principalmente, num mundo tão distante de Deus, o ser humano tem se colocado num lugar que não é seu, é de Deus, né? E tem assumido para si uma propriedade sobre muitas coisas que o ser humano não dá conta. É Deus quem rege tudo, é Ele o Senhor da vida, o Senhor de tudo, não somos nós, e nós não podemos nos esquecer disso jamais. Que ao iniciar este dia, nos lembrando disso, possamos colocar a nossa vida diante do Senhor como uma semente lançada e permitir que Ele faça em nós aquilo que precisa ser feito. Que Ele produza através de nós os frutos necessários para o nosso crescimento, dos nossos irmãos, que Ele faça aquilo que precisa ser feito. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.